Deus poderoso e santo Pai, Deus maravilhoso, de graça, de poder, de glória, de majestade, de amor, de justiça, de compaixão, de misericórdia. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, te engrandecemos, te exaltamos. E ao Senhor nós mais uma vez nesta manhã cultuamos. Bendito és tu, Deus eterno, santo e todo-poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Santíssimo é o Senhor. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe o nosso amor, a nossa gratidão. Fala conosco. Dá-nos, Senhor, da tua santa presença, dá-nos, Senhor, da tua compaixão, da sua misericórdia. Abre o nosso entendimento, que a tua graça esteja derramada por sobre nós e que possamos, Senhor, nesta manhã, através da tua palavra, irmos além da nossa capacidade intelectual, que possamos entender com o nosso espírito e com a nossa alma. Esta é a minha oração, com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, queridíssimas irmãs, em Cristo Jesus, vamos abrir a Bíblia. Nós vamos falar de um assunto hoje que precisa ser esclarecido biblicamente no meio cristão, no meio evangélico, né? No meio denominacional. Precisa ser esclarecido. Nós temos que trazer a verdade. Dá uma olhada ali para ver se eu estou gravando mesmo, porque às vezes eu penso que está gravando e não está. Então eu quero convidar você nesta manhã de segunda-feira, queridíssimo irmão, queridíssima irmã, e você que está me ouvindo aí, eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia. Você vê, né? Bom, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 7, mas eu vou falar provavelmente até o 10, mas eu vou ler só o 7. E eu gostaria que, se você tem a Bíblia, abra, leia comigo, faça um esforço aí para você ler junto comigo. Se você puder, é claro. Eu sei que tem muita gente que está trabalhando, dirigindo, como é que vai ler, né? Tem gente que não tem como ler. Então, para vocês que têm dificuldade para ler agora, eu leio. Eu vou ler. E a própria Bíblia nos orienta, nos ensina que a fé vem de ouvir. Mas cuidado, viu? Eu sempre digo isso, cuidado. Porque nem tudo que se apresenta como palavra de Deus é palavra de Deus. Cuidado.
A fé vem de ouvir a palavra de Cristo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos amados, irmãs queridas, ouvintes, curiosos, amantes da Bíblia Sagrada, críticos, não da Bíblia, mas do meu trabalho, sejam todos bem-vindos. Vocês são bem-vindos para ouvir a palavra de Deus e ouvir a verdade, né? Tem gente que não gosta da verdade, não. A esses eu digo, não me ouça. Não gosta da verdade? Não ouve aqui, não. Vai ouvir qualquer outra coisa. 11 horas eu vou embora. A Bíblia diz assim, olha, é o único lugar do Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, que fala de dinheiro. Não tem outro lugar. É só aqui que fala de contribuição, né? E Paulo estava aqui falando de coleta, né? E ele aproveita e fala de como o crente é recompensado quando ele contribui generosamente. Mas você vê que existe aqui orientação. Não é assim, olha, você dá 10 para receber 1000, né? 100 por 1, essas coisas que a gente ouve por aí, isso tudo é mentira. Não é assim. Né? Por causa disso que eu digo, cuidado, nem tudo é palavra de Deus. Tem muita coisa que está escrito na Bíblia, mas quando as pessoas vão pregar, elas pregam de maneira a enganar os outros. Em muitos casos eu consigo entender que são pessoas que são enganadas. Quer dizer, elas aprenderam de maneira errada e ensinam errado também. Mas isso é um assunto que essas pessoas vão ter que responder para Deus, né? Eu quero que você que está me ouvindo aí, nesta manhã, você que vai ver esse vídeo depois pelo YouTube, né? Alguém vai compartilhar esse vídeo que nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Então você de alguma forma vai ver, né? Porque dinheiro é um assunto, né? Assim, sempre acontece no meio cristão, né? Então você vê que Paulo, o apóstolo Paulo, orienta que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração. Não diz que você deve dar o dízimo. Não tem essa passagem. Olha, o cristão deve dizimar. Não tem. O cristão dá o dízimo para repreender o devorador. Não tem. Jesus mandou dizimar. Impossível. Os apóstolos mandaram dizimar. Mentira. O que nós somos orientados é
contribuir segundo, conforme a gente propõe no nosso coração. O que quer dizer isso? Tem gente que não consegue entender muito. Eu vou explicar para você, né? E se você não está, se você acha que você deve dizimar, veja bem, dizimar não é pecado, ninguém vai perder a salvação, ninguém vai para o inferno porque dá o dízimo. Não, absolutamente. Mas também ninguém vai ser abençoado porque dá o dízimo. Se você colocar no seu coração que você vai dar 10% do que você ganha, tudo bem. Você colocou no seu coração. O que é condenado é você dar o dízimo para Deus te ajudar. Para Deus afastar da sua vida, né, a penúria financeira. Isso não é bíblico. Se estão dizendo para você, olha, você está gastando com farmácia porque você não está dando dízimo, eu já quero dizer para você que quem fala isso é mentiroso. Ou é um mentiroso enganado, porque foi enganado e, estando enganado, engana os outros, ou é mentiroso mesmo, né? Por mentir para você, por não conhecer a Bíblia, de uma forma ou de outra ele é mentiroso. Porque o dízimo não afasta nada, o dízimo não é para a igreja. O dízimo foi proposto para os judeus e para os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Pode existir até hoje. Eram pessoas convertidas ao judaísmo. Convertidos ao judaísmo igual a prosélito. Eles tinham que dizimar, eles tinham que circuncidar, eles tinham que seguir as festas judaicas. A igreja não. Nós não temos que seguir festa judaica nenhuma. Porque senão nós estaríamos trazendo o judaísmo para dentro do cristianismo. Então, Paulo é muito claro aqui para a igreja. Você vai contribuir segundo você colocar no seu coração. E como é que você coloca no seu coração o que e quanto você vai contribuir? Porque veja bem, meu queridíssimo irmão e queridíssima irmã, tem alguns pastores que nos ouvem, eu não sei por que se escondem tanto, não tem problema, né? Ouvir aqui não, aqui a gente só prega a Bíblia, né? Vocês têm que se esconder se vocês não pregam a Bíblia, porque depois vocês têm que se explicar lá na igreja, para quem nos ouve, né? Porque todo mundo que me pergunta, que me pede explicação, eu dou. O que eu não gosto muito é de dar explicação sobre denominação, aí eu acho meio fora de propósito. Mas veja bem, o dízimo, e você vai ler isso no Velho Testamento, lá em Levítico, né? Você vai ver que o dízimo não era em dinheiro. O dízimo era da produção da terra. Isso é dízimo. Citam muito Malaquias, né? Apesar de ser, para mim, no meu conceito, o pastor que pede, o líder, enfim, que pede dízimo em cima de Malaquias, ele não sabe nada. Porque Malaquias não está falando para o povo, está falando para os sacerdotes, sobre os levitas, né? Então, ou não sabe nada, ou é um safado mesmo. Pedir dízimo sobre Malaquias, né? Em cima de Malaquias. E ali está falando, não está falando em dinheiro. Está falando em fruto da terra. Está falando em alimento. Né? Porque o dízimo era assim. O sujeito dava o dízimo do que a terra dele produzia, do que o campo produzia, do que os animais produziam. Isso era dízimo. Bom, despojo de guerra. Mas enfim,
Quando você vai pensar assim, eu vou ajudar determinado trabalho, porque eu entendo que aquele trabalho é bíblico, aquele trabalho ajuda as pessoas, enfim, eu vou ajudar alguém a pregar o Evangelho. Muito bom, maravilha. Mas como é que eu vou determinar um valor? Eu não ganho muito, ou eu ganho pouco, ou eu ganho muito. Eu não vou ficar ajudando, dando do meu dinheirinho aí para os outros, não. Cada um pensa de um jeito. Aí cada um vai responder da maneira que pensa para Deus um dia. Mas de uma maneira geral, como é que eu vou colocar no meu coração aquilo que eu vou dar? O que eu faço para colocar no meu coração que eu vou dar R$10 por mês para ajudar aquele ministério? Ou eu vou dar R$500? Como é que eu chego num valor? Não é? Deve ser a dúvida das pessoas. Será que eu posso pegar o valor que eu iria ajudar o ministério e comprar em cesta básica? Deve ser a dúvida das pessoas. Eu não estou ajudando também, né? Ajudar um irmão é uma coisa, ajudar a obra é outra, tá? Mas como é que a gente chega no valor, meu irmão, minha irmã? Primeiro, nós temos que levar em consideração a sua necessidade imediata. Você que sabe quanto você ganha e você que sabe o que você tem que pagar. Não é? É você que sabe, você, sua esposa, você, o seu esposo, você, sua família. Então você tem que levar em consideração as suas necessidades imediatas. Você ganha R$5.000 por mês. Não é fácil ganhar R$5.000 por mês hoje, eu imagino, né? Mas você tem que pagar ou o aluguel ou a prestação da sua casa. Você tem que pagar água, luz. Se você tiver o condomínio, você tem que pagar IPTU, IPVA. Você tem que pagar a escola. Enfim, você tem que colocar comida para dentro da sua casa. Não é verdade? Você não pode tirar de todos esses lugares, porque você estaria sendo desonesto com todas estas pessoas para com quem você assumiu o compromisso de pagar. Mas e os impostos? Impostos devem ser pagos. A discussão se o imposto é justo ou não é outra. Mas o imposto precisa ser pago. É um compromisso que o cristão... Eu estou falando de pessoas cristãs, né? Não estou falando de salafrários que enganam, mentem. Não, estou falando de pessoa séria. Estou falando de você, né, que está aí me ouvindo. Então, primeiro a gente leva em consideração as nossas necessidades imediatas. Quanto desses R$5.000 que eu ganho, por exemplo, estou trabalhando hipoteticamente com um salário de 5.000. Mas tem gente que ganha 1.500, eu creio que a maioria deva estar nessa faixa, 2, 3.000. Você tem os seus compromissos que você tem que pagar. E não adianta nada você ajudar a obra de Deus e faltar com os seus compromissos. Ah, não, esse mês eu não vou pagar aluguel. Vou dar na obra de Deus. Não faça isso. Não faça isso. E a pessoa de quem você
alugou a casa, o apartamento, está esperando o aluguel, está sendo desonesto. Você sabe, honestidade, a gente não pode abrir mão disso. Às vezes a gente é tentado, não é? Mas não pode. Porque eu tenho até isso lá no meu Facebook. Caráter. O que é caráter? É a gente fazer o correto, o certo, mesmo quando não tem ninguém olhando. Você entendeu? Então, primeiro eu vou levar em consideração as minhas necessidades imediatas, as necessidades da minha família. Não posso deixar o meu filho sem o tênis, não é? Não posso. A minha família sem leite para dar lá para o pastor. Mas, aliás, pastor que pede isso, se você está numa denominação que o sujeito tira de você, do que você não tem ou do que você precisa, cai fora. Porque a primeira coisa, quando Paulo diz, cada um deve contribuir segundo o proposto no seu coração, é quando você vai levar em consideração aquilo que você pode. Eu posso dar R$50. Ora, mas é quanto você vai dar então? Deu 50. Olha, eu posso dar 5. Ora, pois deu 5. Você não pode dar além daquilo que você pode. Se você ganha R$1.500 por mês, e é só você que trabalha, né? Não estou falando que você ganha 1.500, mas tem um que ganha 6, o outro ganha 9, não é disso que eu estou falando. Estou falando, tem muitas casas que só uma pessoa trabalha. E aí a pessoa ganha 1.500. E ele não tem como dar 150. Ele tem como dar 20. Porque o que sobra, no final de tudo vai sobrar, porque ele precisa do dinheiro. Né? Se precisar comprar um sonrisal, você tem que ter o dinheiro durante o mês, não tem? Isso é responsabilidade cristã, inclusive. Então nós temos que analisar a nossa situação financeira. E o proposto no coração é depois de se fazer essa análise. Tem pessoas me ouvindo aí que ganham muito bem, ora, louvado seja Deus por isso. Você deve ter feito para ganhar muito bem. Então a sua análise é muito mais folgada do que aquele que ganha pouco. E é o único que trabalha muitas vezes. E quando você, vamos supor, você vai dar os 10 ou os 1.000, depende de cada um, depende da situação de cada um. Isso não pode ser dado com dor no coração. E vou dar lá para o pastor, que não sei o que ele fica chorando, que fica falando. Então não dê. Se for para você dar com essa dor, né? Porque os seus R$10 representa os 1.000 do outro. O outro dá 1.000, porque fez uma análise, pode dar 1.000. Se você vai dar 10, que esse chororô, não dê. Não dá nada. Propõe no seu coração de não dar nada. Eu não dou nada, pronto. Bem, é você. O que vai dar 1.000 vai dar, mas eu vou dar R$1.000. Se for para você fazer esta análise, não dê nada. Fique com os R$1.000, gaste ali em pipoca, amendoim, sorvete, refrigerante, o que você quiser gastar. Não dê, porque diz que a oferta não pode ser por tristeza. O sujeito não pode dar triste, mas eu vou dar R$100 para aquele cara. Será que vale a pena? Se você tem dúvida, não dê. Não faça nada na dúvida. E também não dê. Olha, eu vou dar, porque aí Deus vai me ajudar. E o mês que vem eu vou ganhar mais e vou poder dar mais. Para, não dê. Não dê. Porque
não é por necessidade. Não pode ser por tristeza nem por necessidade. Você tem que dar com alegria. Olha, aquele sujeito, aquela igreja, lá eles pregam o verdadeiro evangelho. Quem entra ali ouve a palavra de Deus. Ou quem ouve aquele sujeito, ouve a Bíblia. Então, eu ajudando aquela igreja, ou aquela denominação séria, bíblica, ou aquele sujeito, eu vou estar ajudando a pregar a Bíblia. Eu vou estar ajudando a levar o Evangelho. Não pode ser por necessidade. Ah, esse mês aqui eu não estou vendendo nada. Quer saber? Eu vou fazer um propósito. Como dizem por aí, né? Não caia nesse negócio de propósito, voto. Não caia nessa. Eu vou dar esse mês, eu vou fazer um sacrifício. Não faça sacrifício. Porque, segundo tiver proposto, é proposto, não é sacrifício. Você vai fazer aquilo com alegria, com satisfação. Senhor, eu vou ajudar aquele ministério, eu vou ajudar aquele trabalho. Eu posso fazer isso, eu posso dar R$10, ou eu posso dar 10 mil, depende de cada um, mas não por necessidade, não com tristeza. Ninguém deve, segundo a Bíblia, porque quando você lê aqui, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isto tudo quer dizer que ninguém deve contribuir nem com R$1. Sabe aquelas moedinhas de R$1? Nem com uma moedinha daquela por pressão. Eu não posso chegar aqui e pressionar. Onde você precisa dar? Ninguém precisa dar. A responsabilidade é de cada um. A responsabilidade é minha. A responsabilidade daquela denominação, daquela igreja, é do líder. A responsabilidade, então ninguém pode pressionar o outro a dar, a sustentar a obra. Ninguém pode fazer apelo emocional. Né? Tinha um sujeito numa emissora aí, que sumiu, aliás, graças a Deus, né? Tem tanta gente que fica um tempinho e desaparece, graças a Deus. O sujeito chorava pedindo dinheiro. Era todo dia. Eu punha lá para ver, vamos ver o que ele estava chorando pedindo dinheiro. Apelo emocional. E quando muitas vezes é numa igreja, numa denominação, são feitos pedidos que causam constrangimento. A pessoa se vê obrigada a dar. Porque senão ela fica constrangida. Ela se sente diminuída quando ela não dá. Não. Ora, a Bíblia diz que tem que dar com prazer, com alegria. Não por tristeza, não, porque essa palavra tristeza quer dizer tudo isso. Esta palavra necessidade quer dizer tudo isso, que ninguém pode te forçar a dar. Pode falar, olha, se você não der, eu vou passar fome. Não pode. Porque é apelo emocional, é constrangimento. A Bíblia, quando diz que não pode ser com tristeza ou por necessidade, ela está dizendo isso. Se eu quiser dar, eu tenho que dar. Não precisa esperar nem o cara pedir. Eu vou ajudar. Porque ajudar faz parte do cristianismo. Então Paulo diz, olha, ajude com alegria. Dentro daquilo que você pode. Porque quando você dá, eu vou dar para agradar a Deus, eu vou, sabe,
Oh Deus, você está vendo o Senhor como eu sou bonzinho? Não adianta nada. Porque Deus ama quem dá com alegria. Nenhuma dessas motivações tem validade perante Deus. E é interessante, aqui na nossa tradução, diz assim: Deus ama quem dá com alegria. Quando você vai no texto original de Paulo, ele escreve assim, Deus ama quem dá de maneira hilariante. Hilário quer dizer com sorriso, são coisas que nos fazem sorrir. E a palavra hilariante ou hilaron é traduzida para o português como alegria. Aquele sujeito é um sujeito hilário. Sujeito que não é um sujeito alegre, que nos faz rir. Então Paulo está dizendo, olha, Deus ama quem dá sorrindo. E não é sorrindo na hora, não é sorrindo, que alegria ter dado, ter podido dar. Deus não precisa do meu dinheiro, nem do seu, claro que não. Claro que não, Deus não precisa. Perdão, irmão. Os animais, são todos de Deus. Se Deus precisasse de alguma coisa, Ele não ia pedir para mim ou para você. Leia lá o Salmo 50. Leia. A Bíblia precisa ser lida. Sabe, existe um negócio como é que é? Esqueci o nome agora. Fugiu. É cruzado. O que é cruzado? Existe uma relação entre o que está escrito aqui e está escrito em outro lugar. Referência cruzada. Nós precisamos ler a Bíblia sabendo que existe um cruzamento. Aquilo está dito aqui com outras passagens dizendo a mesma coisa. Então leia o Salmo 50, verso do 10 ao 12. É uma referência cruzada. Porque Deus é dono de tudo. E se Deus, na nossa cabeça, se Deus precisasse de alguma coisa, Ele não iria pedir para nós. Ele é autossuficiente. O que Deus vê é a alegria do cristão compartilhando aquilo que ele tem com a obra de Deus. A obra é de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus vai sustentar esta obra. E não quer dizer que uma obra que prospere seja de Deus. É isso que os irmãos precisam entender. E aquilo lá, porque como é que chama lá o pai da Gogo que Paulo estava aos pés dele, se for de Deus, escolhe. Mas isso não serve para os dias de hoje. Porque tem tanta coisa que não é de Deus que prospera. E tem tantas coisas de Deus que é, no saca-rolho. Então, não é porque a coisa está prosperando que é de Deus. E nem porque está minguando que não é de Deus. Porque Deus nos dá a possibilidade de investirmos na sua obra. E isto está dito um pouco mais abaixo, quando Deus, mais uma vez, através de Paulo, usa a Gamaliel. Paulo foi criado aos pés do pai-dagogo, da onde veio a palavra pedagogo. Gamaliel, se a coisa for de Deus, vai prosperar. Não. Nem sempre. O crime organizado não é de Deus e prospera. A prostituição não é de Deus. O homossexualismo não é de Deus. E o que se viu mais nesse carnaval,
Aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui, ó. O assunto não é esse, mas a gente precisa falar, né? Sempre que tem oportunidade, eu creio que o homem precisa falar, o homem de Deus precisa falar, né? Até eu tenho uma colega, uma colega, né? Colega, se eu tivesse a mesma profissão que ela, eu não tenho. Mas uma conhecida, doutora Renata, ela é... Ih, hoje minha cabeça está ruim, hein? Ela é médica de mulher. Esqueci. E estava conversando com ela, né? Eu brinquei, Renata, agora daqui a pouco, né? Você vai receber uma opção de gente no seu consultório, porque carnaval, quantas mulheres engravidam, né? Ela falou, ih, Mário, não se preocupa não. Eu acho que vai ter poucas grávidas nesse carnaval. Eu falei, mas por quê? Porque essa distribuição desenfreada de camiseta? Não! É que a maioria é tudo homem com homem. E é verdade. E é verdade, ela não está errada. Né? Então Deus usa aqui para a gente essa coisa do campo, da plantação, para nos mostrar como é que funciona essa coisa do dar. Né? Você já plantou uma semente, sei lá, vamos falar de uma coisa bem simples, vai, o feijão, né? Qualquer pessoa pode plantar feijão, não precisa nem de terra para plantar feijão, né? Aí você pega um algodão úmido, coloca lá um feijão, daqui a pouco aquele feijão vai começar a florescer, vai vir um raminho tal, e vai umedecendo o algodão. De um feijão vai ter uma vagem, né? De uma sementinha vem uma vagem, outra vagem. Então, de um grãozinho de feijão, você pode retirar 50, 60, 100 grãos. E o Senhor Jesus usou exatamente isso, né? Que aquela pessoa que dá com alegria, Deus não vai deixar que falte nada para ela, porque ela fez um ato de bondade. Então Deus é dono de tudo. Deus não precisa de mim, não precisa do seu dinheiro. Deus é dono de tudo, mas Deus nos dá a possibilidade de plantarmos em terra fértil, para que nós venhamos colher desta terra fértil. Então, aquele que realiza o dadivar, que é diferente de dizimar, com alegria, ele nunca sai perdendo, porque a justiça de Deus permanece para sempre. E Deus mostra para a gente a sua bondade através deste caso de semear, né? O sujeito vai lá, vai semeando sementinhas, semear, semente, e depois ele vai colher muito mais do que ele semeou. Mas é muito, isso aí não sou eu que estou falando, você continua lendo aí, irmão, irmã, continua lendo, né? Deus pode fazer, pode, não está dizendo que vai, mas pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, e vai por aí afora. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão, e vai por aí afora. Então o Senhor usa a sementeira para mostrar. Ninguém está dizendo para você tirar daquilo que você não tem, ou para você passar o mês ali, olha, se precisar pegar um ônibus a mais, pronto, já não tem dinheiro. Não, não é isso. Você tem que avaliar
Mas, gente, não vai sobrar nada. Então não dê nada. Não dê nada. Não vem fazer, faça um sacrifício. Mentira! Eu vou vir aqui mentir para você. Se o outro quiser mentir, que minta. Mas eu quero que você saiba que isso é mentira. Se você quiser fazer, o problema é seu. Não tem que fazer sacrifício, você tem que avaliar a sua vida. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Olha, não posso fazer nada. Não faça. Eu posso fazer isso, então faça. Por que não fazer? Por que não fazer? Deus vai suprir e aumentar a semente. Deus multiplica os frutos da sua justiça. Isso não é o Mário que está falando, isso é bíblico, gente. É isso que Paulo está dizendo. Olha, se você é generoso, porque tem gente que é assim, né? Não, primeiro eu tenho que ir lá aplicar não sei quanto, pôr não sei quanto na poupança, depois a gente vai ver. Bom, então o problema é seu. Por causa disso, que aquela mulher que deu lá uma moedinha, deu muito mais do que o sujeito que tinha lá um montão. Porque aquele tinha para dar. A mulher só tinha a moedinha, ela deu a moedinha que ela tinha. Então ela deu o que era a riqueza dela. Mas, irmão, irmã, cuidado aonde você coloca o seu dinheiro, seu rico dinheirinho. Porque tem gente aqui, para tudo quanto é lado, convidando, olha, vem aqui, olha a noite. E chega lá, você sabe que antes de qualquer uma das explanações mentirosas, é a sacolinha que passa. Espera, não dê. Se aquilo é uma obra séria, opa, eu quero dar. Agora, se é uma obra caça-níqueis, para arrecadar dinheiro, para crescer o nome do sujeito, para crescer o nome da denominação, não dê, meu irmão, não dê, minha irmã. Porque você também é culpado de sustentar as obras infrutíferas das trevas. Quanta gente sustenta aí essas igrejas aí que só existem para manter aí um monte de famílias aí, em condições que você não tem, em condições melhores do que a sua. Então o que Paulo diz aqui é, cada um, não é deu o seu dízimo, não. Nós vamos consagrar dízimo e oferta. Vai consagrar no outro canto, consagrar. Não existe isso no Novo Testamento. Jesus nunca orientou ninguém a dizimar. Nenhum apóstolo foi orientado a dizimar, orientou a igreja a dizimar. Mas Jesus não falou lá com os fariseus, mas ele estava falando especificamente para os judeus, não estava falando com a igreja. Porque usam aquela passagem para dizer, que Jesus falou do dízimo, mas com quem ele está falando? Então, para a igreja é o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua. E olha, ainda Paulo entrou aqui nesse assunto de dinheiro, mas não era nem dinheiro o assunto, porque era uma coleta aqui que estavam fazendo para a igreja de Jerusalém. E aí Paulo diz, olha, cada um vai contribuir. Não falou cada um tem que dar o dízimo, não. Cada um vai contribuir aqui segundo o que puder, levando em consideração primeiro as suas necessidades diárias, as suas necessidades do mês. Depois você contribui e acabou o tempo. Amado Deus, querido e poderoso Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor nos orienta mais uma vez sobre
como o crente deve agir na parte financeira. O crente não pode ser bobo de ninguém, não. O crente deve valorizar aquilo que verdadeiramente tem valor e desprezar aquilo que é mentira, ilusão. Ajuda-nos, ó Pai, a termos uma visão clara do que é verdadeiramente da tua parte e daquilo que faz parte da esperteza da alma humana. Fica conosco e livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal. Esta é minha oração, de louvor, de glórias e de agradecimento ao Senhor, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que virá nos buscar em breve